projeto da Apple para o setor automobilístico vem ganhando sinais de tração. O projeto Titan, do Apple Car, ganhou um reforço importante no seu desenvolvimento. Conta agora com o trabalho de Luigi Taraborrelli, engenheiro com 20 anos de carreira na Lamborghini. Segundo a Apple, o executivo vai liderar para que o Apple Car tenha um estilo mais arrojado. Será o primeiro carro elétrico e autônomo da marca. Com o reforço, o objetivo é que a apresentação seja feita em 2025. Como o Titan terá nível 5 de automação, ou seja, não contará com o volante nem com pedais, o nível 5 significa que o carro pode se dirigir sozinho, em qualquer lugar e em todas as condições possíveis. Tudo sem interação de ninguém e sem a necessidade de um condutor. De acordo com a Apple, o chip que será usado no veículo está sendo criado pelo mesmo time que desenvolveu os processadores para o iPhone e para o Mac. Assim, a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho no carro. O sistema vai atuar em conjunto com radares e sensores ao redor do carro. Com isso, será possível garantir a segurança do Apple Car, mesmo que não conte com a presença de um motorista na hora da condução. O carro deverá ter um estilo futurista, como não poderia ser diferente, o famoso símbolo da maçã ficará em destaque como o emblema do veículo. Recentemente, a Apple anunciou outros reforços para o Apple Car, como o executivo de software Kevin Link, que vai supervisionar o projeto. Em maio de 2022, a Apple também contratou Desi Ujikachevic, que trabalhava na Ford e foi diretora global de engenharia de segurança. Outro nome de destaque é Stuart Bowers, ex-chefe da Tesla. Neste caso, a intenção é aproveitar toda a experiência do executivo em termos de tecnologia autônoma. Ulrich Kranz, que atuou com carros elétricos na BMW, também vai integrar o projeto, que contará inclusive com a expertise de profissionais que trabalharam na Volvo, Mercedes-Benz, Rivian, Porsche e McLaren. Com essas contratações, fica claro que há a intenção de fazer do carro da Apple um veículo mais esportivo. Então temos aí um nicho muito bem estabelecido. Temos um nicho voltado a provavelmente um segmento de luxo, um segmento de classe alta, muito alta, né? E com uma linha, vamos dizer assim, de veículos esportivos. Taraborrelli esteve por mais de 20 anos na Lamborghini, né? O trabalho mais recente havia sido liderar o desenvolvimento dos chassis, além da dinâmica de veículos. Então veja, ganha força, ganha tração o projeto aí da Apple na área automotiva. Vamos esperar para ver o que vem por aí, né? Eu queria compartilhar com vocês também nesse vídeo de que a Vale vem dando sinais de uma estratégia que conversa com essa questão dos carros elétricos, né? Ela vai mostrando peso em insumos para este segmento e o mercado começa a enxergar que a Vale pode fazer um IPO de um negócio que hoje reside dentro da empresa e que pode se tornar uma empresa independente. Muitas empresas adotam essa estratégia, tiram estruturas que estão dentro da companhia, né? Criam algo novo e esse novo destrava valor e percepção de valor no mercado, junto aos grandes investidores. Então isso acaba virando algo novo, algo que tem um valor objetivo que passa a ser percebido e isso agrega valor à empresa que originou essa outra empresa. Foi a estratégia que o Rodrigo Abreu adotou com a criação da Vital, né?
e que outras empresas, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar essa mesma estratégia sendo adotada, destravando o valor. Os analistas estão lendo uma apresentação que foi feita pela Vale com relação às suas perspectivas de extração de níquel e cobre, e estão enxergando essa apresentação como uma preparação da Vale com relação à possível separação desses ativos de níquel e de cobre de dentro da Vale. A ideia que vem já maturando desde 2021 seria fazer uma cisão da unidade de metais básicos e depois uma eventual oferta pública de ações, o IPO. A empresa espera que o número de veículos elétricos cresça 4 vezes até 2030. É uma projeção aí de crescimento dos carros elétricos no mundo, o que faria essa demanda global por níquel dobrar até 2030, chegando aí a 6,2 milhões de toneladas. No caso do cobre, a expectativa é que a demanda chegue a 37 milhões de toneladas em 2030. Este ano a projeção é de 31 milhões a demanda pelo produto, de toneladas, Esses dados foram apresentados pela própria Vale num evento no dia 7 de setembro a investidores no Canadá, onde a Vale tem plantas industriais desse segmento, Então, ela disse que a alta demanda por esses metais ocorrerá devido à mudança energética, que inclui baterias para veículos elétricos e um maior uso de fontes de energia limpa. O mercado vem entendendo desde então que isso é uma preparação de terreno e que a empresa deverá aumentar a sua produção e estruturar este negócio de modo a que ele se torne independente da Vale, criando uma nova empresa, um CNPJ independente. E aí, a partir dessa criação dessa empresa, num determinado X de tempo, a gente teria a perspectiva de um IPO. Isso tende geralmente a gerar bons retornos. Isso tende a gerar bons retornos e isso é vamos dizer assim, uma visão estratégica da empresa, A empresa começa a desenvolver um raciocínio estratégico para buscar melhor valorar os seus investimentos, o seu imobilizado, os seus ativos e encontrar melhores caminhos para que o valor da companhia consiga crescer. Então, essa é uma perspectiva e eu gostaria de compartilhar com vocês de que a Vale poderá estar anunciando em breve essa remodelagem e isso pode ser positivo para a percepção de valor da empresa. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, antes de falar sobre alguns temas aqui relacionados à Oi, eu queria falar da JHSF. Ela começa a dar também, a gente está falando de estratégia, E aqui eu quero deixar esse entendimento. Nós procuramos no canal Viver de Renda trazer uma leitura mais estratégica das empresas do ponto de vista de inteligência organizacional. Essa foi a minha trajetória, essa é a minha experiência de vida, 30 anos trabalhando dentro de empresas, com a alta administração, entendo de planejamento estratégico, de negociações, de parcerias, de elaboração e execução de projetos e sei como funciona essa dinâmica dentro das organizações. Portanto, aqui estando no canal Viver de Renda, a minha proposta sempre foi trazer um pouco dessa leitura de dentro das empresas para de alguma maneira contribuir para que você entenda melhor essa dinâmica corporativa. Se você quer investir em bolsa de valores, você precisa entender de empresas. Vamos à máxima do Warren Buffett, Invista no que você conhece. O que significa isso? Você precisa ler e estudar sobre aquilo que você quer investir. Então, se você quer investir na Apple, você precisa estar entendendo a Apple, precisa entender a dinâmica dos seus projetos, o que está por trás de cada projeto que ela está elaborando, o que gera de participação de mercado, de receita, enfim, você tem que ter uma visão mais ampla.
Essa é a lógica que você precisa ter como investidor. Os grandes investidores têm essa compreensão. Os pequenos é que não possuem essa ideia, não possuem esse preparo, não possuem esse know-how, essa expertise, e aí acabam ficando a reboque do sabor dos ventos. Às vezes o vento está para cá, o pequeno investidor vem para cá, aí o vento muda para lá, ele vai para lá. Mas ele está sempre a reboque de uma situação, ou seja, ele nunca consegue se posicionar da forma adequada para surfar as grandes ondas de valorização. Então, o pequeno investidor está condenado a perder dinheiro na bolsa porque ele está sempre comprando na alta e vendendo na baixa. E dessa forma ele não consegue mudar de vida, ele não consegue ter sorte que ele deseja, a sorte que ele deseja ele não consegue ter. Por quê? Porque a sorte só encontra quem trabalha. Essa é a grande máxima que eu aprendi. Você não terá sorte se você não faz a sua parte. Você, para ter sorte, precisa fazer a sua parte. Essa é a grande questão. E, infelizmente, os pequenos investidores não têm essa consciência, não têm essa noção e ficam a reboque do mercado, sendo manipulados pela mídia financeira, sendo perturbados por ruídos, por barulhos e assim ficam, vamos dizer assim, prejudicados com relação à sua tomada de decisão. Né? Então, investir requer conhecimento. Invista no que você conhece, diz Warren Buffett. Isso significa que eu preciso estudar as empresas. Para estudar e entender as empresas, eu preciso ter conhecimentos básicos sobre gestão de empresas, sobre finanças e sobre contabilidade. Se eu não domino um pouco disso, vai ser muito difícil eu compreender o que está acontecendo e tomar uma decisão correta. Né? Muito bem. A JHSF começa a dar mais força para a sua expansão global. O grupo empresarial, que é dono de hotéis, restaurantes, em alguns países, por exemplo, como Punta del Este e Nova York, agora está se preparando para abrir um hotel em Miami. Está mapeando ativos imobiliários também em Londres, Paris, Milão, Lisboa e Los Angeles. O CEO da empresa, Tiago de Oliveira, comentou recentemente em uma entrevista os planos da JHSF. O grupo ele vem crescendo, focando em um público muito específico, o cliente de alta renda. Esse cliente é resiliente, não existe crise, não existe tempo ruim para esse cliente. Ele é um cliente maravilhoso, né? E é o cliente, por exemplo, que a Apple está olhando lá na sua matriz ali de desenvolvimento do negócio do seu carro, né? Do Apple Car. É o cliente de carros esportivos, de alto luxo. Esse cliente, ele não tem aperto financeiro, ele vai fazer investimentos, né? Ele está mais preocupado no prazer da sua conquista, da marca que ele ostenta, que ele exibe, da qualidade do que ele pode usufruir com relação àquela marca. São essas questões que motivam esse tipo de público. Então, esse cliente de alta renda, com patrimônio superior a 10 milhões de reais no Brasil, é o cliente preferencial da JHSF. No Brasil, esse mercado é em torno de 215 mil pessoas. No Brasil, esse mercado gira em torno de 215 mil pessoas que tem patrimônio superior a 10 milhões de reais. Então, a JHSF enxerga que ela tem oportunidades dentro do Brasil, olhando este universo, mas também tem fora do Brasil. Temos estratégias para endereçar o crescimento nessas duas frentes, disse o Tiago de Oliveira. Nesse cenário, a ambição global do grupo começa a ganhar contornos ainda maiores após as experiências de negócios em Nova York e em Punta del Este. Nesse cenário, o grupo está mapeando ativos interessantes do ponto de vista imobiliário, né, em cidades como Londres, Paris, Milão, Lisboa e Los Angeles. Profissionais da empresa estão buscando boas localizações para fincar a bandeira Fasano, cuja participação de 65% pertence à JHSF e os outros 35% à família Fasano. Você conhece
os hotéis e restaurantes Fasano? Comenta aqui se você já teve a oportunidade de viver a experiência, de conhecer a qualidade, tanto do hotel como dos restaurantes da rede Fasano. Os projetos sairão do papel à medida que encontrarem os locais ideais. Encontrado o local ideal, os projetos começam a sair do papel. O plano é atuar com hotelaria, gastronomia e incorporação. A gente tem uma visão clara de seguir muito concentrados em trabalhar com foco no público de alta renda. Mais do que levar a marca para algumas das principais cidades do mundo, o grupo pretende expandir seu potencial de crescimento ao atingir o público de milionários muito maior do que tem no Brasil. O mercado internacional pode ser 50 vezes maior. Hoje, a JHSF já conta com projetos em Nova York, com o Hotel Fasano e o Restaurante Fasano, e em Punta del Este, no Uruguai. Em Nova York, a JHSF está há 2 anos com o Hotel e o Restaurante Fasano. Já no Uruguai, em Punta del Este, a experiência já conta com 15 anos, tendo lá o Hotel Fasano e o condomínio Fasano Las Piedras. Entre o fim de 2023 e o início de 2024, o grupo deve inaugurar um hotel com 65 quartos e restaurante em Miami, um investimento que vai ultrapassar os 100 milhões de dólares. Um número que foi fornecido pelo CEO da JHSF dá a dimensão do que isso pode se tornar. A marca Fasano é mais conhecida por brasileiros, mas vem ganhando muita tração com o público internacional. E tanto em Punta del Este como em Nova York, mais de 60% das receitas já vem de clientes estrangeiros e não de brasileiros. Mais de 60% das receitas em Nova York e no Uruguai já vem de clientes estrangeiros e não de brasileiros. Isso mostra a aceitação do produto que estamos ofertando. Isso mostra a aceitação da marca que estamos oferecendo. A expansão global, diz o executivo, poderá ser tanto como operador de um imóvel que já tem um dono ou com a compra do ativo em uma determinada cidade, como aconteceu em Nova York e está acontecendo em Miami. Nas cidades onde decidimos fazer investimentos mais pesados, deveremos desembolsar algo entre 100 e 150 milhões de dólares, disse o CEO da JHSF. A escolha das cidades segue alguns critérios. Um deles é que seja uma cidade cosmopolita e o outro é saber se é um local frequentado pelo brasileiro de alta renda, que já é cliente do grupo. Esse, aliás, é um outro ponto ressaltado pela empresa, a capacidade de monetizar o cliente em várias verticais. Eu já vinha acompanhando um pouco sobre essa estratégia, né, da JHSF e já fiz até um vídeo falando sobre isso, dessa ideia que eles têm, né, de pegar o cliente e fazer com que o cliente possa viver experiências nos seus diversos negócios, né, ampliando a experiência do cliente junto à JHSF. É uma estratégia bem interessante que eles já vêm empreendendo, implementando há algum tempo. E aí eles dizem o seguinte: no interior de São Paulo, na região de Porto Feliz, a JHSF tem o condomínio Fazenda Boa Vista, o Village Boa Vista, e agora está criando o Boa Vista Estates, com terrenos acima de 20 mil metros quadrados. Nem foi oficialmente lançado e já vendeu o equivalente a 1 bilhão de VGV de 6 bilhões. A grande maioria que comprou já é cliente da empresa. A grande maioria que comprou já é cliente da JHSF. Entre todo o estoque de terreno nos 3 condomínios, há ainda 15 bilhões de VGV no complexo. A estimativa é que este estoque seja vendido entre 5 e 10 anos. E nesse sentido, o que se percebe é que a liquidez dos empreendimentos, das casas no Boa Vista é muito grande. Alguns proprietários, por exemplo, já declararam que se colocarem a casa deles à venda, não dura um dia. Então, que é de uma liquidez excepcional
o empreendimento que as pessoas já adquiriram, né? Então, veja, um modelo de negócio interessante, um modelo de negócio que vem crescendo, que vem se ajustando, que vem dando certo, uma empresa que vale a pena estudar, que vale a pena conhecer, um público diferenciado, resiliente, que não sofre nas crises, e uma empresa que consolidou um modelo de negócio e que agora, já com 2 experiências internacionais, né, começa a vislumbrar uma perspectiva de dar passos maiores, de alcançar outros mercados, também igualmente importantes e com um perfil de cliente que a empresa busca, né? E interessante, vendo já cidades cuja sua base de clientes costuma frequentar em viagens internacionais, porque isso também é importante, né? Porque se o cliente usa a rede Fasano aqui no Brasil, ou em Nova York, ou em Punta del Este, você sabendo quais são as cidades que esses clientes viajam, muito provavelmente eles vão se hospedar na rede Fasano quando estiverem fazendo suas viagens por essas cidades. Então, é o aproveitar, né? Aproveitar a potencialidade de sua base de clientes. As empresas precisam saber cada vez mais explorar essa estratégia, né? De procurar tirar o máximo de oportunidade de sua carteira de clientes, vamos dizer assim. O Bank of America iniciou a cobertura agora recentemente da JHSF e estabeleceu um preço-alvo para as ações de R$ 10,50. R$ 10,50 foi a projeção de preço-alvo do Bank of America, que recém passou a acompanhar a JHSF. Os analistas do banco afirmaram que a companhia vem criando um ecossistema no mercado de luxo brasileiro, muito interessante. A empresa é diferenciada, consegue margens 2 vezes maiores do que os seus concorrentes, agrega marcas e serviços aos empreendimentos e com isso a empresa está muito bem posicionada. Lembra que nós já falamos sobre a estratégia do Oceano Azul, né? Então, o que nós estamos aqui apresentando para vocês é um caso clássico de uma empresa brasileira focada na estratégia do Oceano Azul, buscando águas onde não existem concorrentes, existem poucos concorrentes ou não existem concorrentes, criando uma ambiência onde você tem vantagens competitivas, diferenciais competitivos que lhe colocam muito à frente dos seus concorrentes e com isso você passa a ter um mar de possibilidades, de tranquilidade, né? Porque você está sozinho nessas águas. Isso é a estratégia do Oceano Azul. Muito bem. Olha, eu fiz um comentário recente num vídeo porque o presidente da Anatel, ele está imaginando de que o serviço de telefonia fixa, ele não morreu. E eu não consegui entender a lógica desse cidadão, porque já é uma evidência assim, abissal que a telefonia fixa morreu. Mas o presidente da Anatel ainda não sabe disso. E ele ainda acredita que existe potenciais muito significativos para a telefonia fixa. Bom, aí realmente é de chorar, não é não? Muito bem, as chamadas de voz ou vídeo desbancaram as mensagens como o principal serviço online. As chamadas de voz ou vídeo desbancaram as mensagens como o principal serviço online. Em 2019, aplicativos de textos lideravam como maior finalidade do uso da internet. Em 2019, aplicativos de textos lideravam como maior finalidade do uso da internet. Já em 2021, as ligações por meio das plataformas passaram a protagonizar a cena. Então, em 2021, as ligações por meio das plataformas protagonizaram esse ambiente das empresas de telecom, né?
Em 2021, a principal finalidade do uso de internet pelos usuários brasileiros foi a chamada de voz ou vídeo. Você usa a internet para fazer chamada de voz ou vídeo. Em 2021, a principal finalidade do uso da internet é fazer chamada de voz ou fazer chamada de vídeo. Fazer chamada de voz ou fazer chamada de vídeo. Uso da internet para chamada de voz, chamada de vídeo. Ora, e o presidente da Anatel parece que desconhece essa mudança estrutural. Existem mudanças que são disruptivas. Talvez o presidente da Anatel não saiba o significado disso, mas é compreensível, face o sistema que leva determinadas pessoas a assumir posições nas agências reguladoras. É por indicação política, não é por mérito. E toda vez que a meritocracia não conduz as pessoas para os desafios adequados, você corre um risco muito grande de errar, né? De errar por estar levando pessoas que não têm a meritocracia, não têm o mérito, não têm a capacidade para estar assumindo determinadas funções, né? Não tem histórico, não tem currículo para assumir determinados desafios. O problema está no método, o método de indicação, que é o apadrinhamento político. Isso é um câncer no Brasil, uma prática usual da época da Idade Média, da época do Brasil colônia, o indicar. Então isso é um gesto político de alguém que quer botar alguém ali que conhece em troca de favores. Essa é a máxima brasileira, você nomeia alguém em troca de favores. Em algum momento alguém vai bater na porta do indicado e dizer, olha, preciso de sua ajuda, não diga a ninguém, mas eu preciso de você agora. Essa é a dinâmica do Brasil. Isso precisa acabar? Já deveria ter acabado. Isso é condição sine qua non para o Brasil virar um país decente. Simples de entender, né? Mas voltemos a essa questão do uso da internet. Se você for olhar a dinâmica dos consumidores, dos usuários de internet, 95,7% dos consumidores, 95,7% dos usuários utilizaram em 2021 a internet para fazer chamada de voz ou chamada de vídeo. Olha, é quase 100% dos usuários de internet. 95,7% dos consumidores utilizaram a internet para fazer chamadas de voz ou vídeo. É impressionante o número, né? 95,7%, 96%, 100%, vamos arredondar, 100% das pessoas usam a internet para fazer chamada de voz ou vídeo. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, no módulo sobre Tecnologia da Informação e Comunicação. É feita essa pesquisa, esse estudo, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, a fonte vem do próprio governo. A fonte que o presidente da Anatel precisa conhecer é o próprio governo, é o IBGE, né? E essa pesquisa foi divulgada agora, dia 16 de setembro. 16 de setembro, então ela é super nova, está super atual, né? Essa temática, né, dos domicílios essa pesquisa foi feita em 2020, né? Agora em 2021. Em 2020 ela havia sido suspensa por conta da questão da própria pandemia, né? Mas de acordo com o levantamento, até 2019 o envio de mensagens por aplicativo era o principal uso da internet entre os usuários. Até 2019 o SMS, né, o envio de mensagens, era o principal uso da internet entre os usuários. No entanto, em 2021 ficou com 94,9% das prioridades através de chamadas de voz ou vídeo. A pesquisa também mostrou 95,7%. A pesquisa também mostrou o impacto dos serviços de streaming e vídeos, que já representa 89% do maior tempo usado na internet pelos consumidores. Então, o maior tempo usado para acesso de serviços de streaming e vídeos. Entre todas as residências com acesso à internet,
Entre todas as residências com acesso à internet, o celular é o principal meio utilizado, para 99,5%. Então, entre todas as residências com acesso à internet, o celular é o principal meio utilizado em 99,5% deles. Quando o assunto é e-mail, há diferentes comportamentos, a depender do perfil do usuário. Na população em geral, o percentual de pessoas que usavam o e-mail como principal atividade na internet ficou estagnado em 62% nos últimos 3 anos. Entre estudantes, caiu de 84,2% para 55%. O telefone fixo, que o presidente da Anatel acha que ainda é um bom negócio, só o menino da Anatel acha isso, viu? Ele quer fazer uma nova licitação e quer ganhar 22 bilhões de reais nessa nova licitação. Ou quer convencer os provedores de telecom, né, as empresas de telecom, a migrar da concessão para autorização, pagando também algo na faixa aí de 22 bi. Então, essa é a expectativa dele. Ou convencer as grandes operadoras a fazer essa migração de concessão para autorização e pagar na ordem de 22 bi, ou quer fazer uma concessão e ganhar 22 bi, porque ele acha que a telefonia fixa ainda é o futuro. Vamos ver o que é que o IBGE nos fala sobre este futuro da telefonia fixa. Enquanto as ligações online, feitas pela internet, né? Enquanto as ligações online crescem, o percentual de domicílios com telefonia fixa caiu. O percentual de domicílios com telefonia fixa caiu. Caiu quanto? Caiu de quanto? Ele estava já num patamar baixo. Em 2019. Em 2019, a telefonia fixa representava 23% de presença nos domicílios. A telefonia fixa, em 2019, representava 23% de presença nos domicílios brasileiros. O que foi que aconteceu de 2019 para 2021? Esse patamar caiu de 23% e está hoje em 15,6%. 15,6%. Caiu de 23 para 15,6, ok? Essa foi a queda. Estamos falando aí de uma queda relevante de 23% para 15,6%, o que é provável que aconteça daqui a 2 anos, que esteja abaixo de 10%. Participação de telefonia fixa nos domicílios. É provável que esteja abaixo de 10%. Muito provável, muitíssimo provável, em que em 2 anos esteja abaixo de 10%. E se olharmos em 5, esteja abaixo talvez de 6% em 5 anos, que esteja abaixo de 6%. É assim que está evoluindo ou involuindo a telefonia fixa. Mas o presidente da Anatel, pasme, acredita neste negócio. Ele acha que há futuro para isso. Talvez ele deva ser o investidor, ele deve constituir uma empresa, buscar dinheiro no BNDES e montar uma empresa para explorar este setor. Sai da Anatel e vai ganhar bilhões empreendendo na iniciativa privada, né? Com uma empresa que explore este mercado maravilhoso, excepcional, futurístico de telefonia fixa, que ele acredita. Se ele acredita, ele tem que botar dinheiro, não é? Se você acredita que aquilo é o futuro, se você está enxergando para onde o mundo está caminhando, bota para fora a sua veia empreendedora, sai do órgão público e vai empreender, virar o novo bilionário. Depois faz um IPO na bolsa da sua empresa, não é? Faz um sistema de franquia maravilhoso. É isso que se espera deste homem inteligentíssimo que está enxergando o futuro. Mas voltemos então à realidade. Em 2019, o patamar da telefonia fixa brasileira era de 23%. Em 2021 caiu para 15,6%. Provavelmente agora, se você for pegar 2022, deve ter caído mais, de 15,6% deve ter baixado mais, talvez aí para 12%, né?
Se projetarmos mais 2 anos à frente, vai estar abaixo de 10%. Se projetarmos mais 5 anos à frente, vamos estar talvez abaixo de 6% na telefonia fixa, 5%. E tende a zero, tende a sumir, tende a desaparecer. Por quê? Porque a tecnologia está avançando, a tecnologia está desenvolvendo, o mundo não para, uma revolução tecnológica está em curso e existem negócios disruptivos que surgem para matar o velho. E a telefonia fixa é um negócio velho que está sendo assassinado brutalmente pela nova tecnologia. Não há sobrevivência para a telefonia fixa. Assim como eu já falei aqui em vídeos anteriores, que não há sobrevivência para as maquininhas de cartão. Maquininha de cartão, empresa que vive só de maquininha de cartão, esquece, não vai sobreviver, porque será desnecessária a maquininha, em breve, em muito pouco tempo, em menos tempo do que você imagina. A maquininha de cartão, de colocar o cartãozinho ali, vai desaparecer. Existem tecnologias disruptivas que vão matar a maquininha de cartão. Ela vai sumir em pouco tempo. Então, a empresa, o modelo de negócio dela é a maquininha de cartão. Está morta. Se ela não fizer nada para mudar isso, ela morreu. É isso. Então, disrupção é isso. Um novo negócio mata o antigo. A fibra ótica está matando a velha internet. Que internet velha é essa, Cláudio? Aquela internet que você usava de cabo de cobre. Essa internet está morta. Morreu. Vai desaparecer. Ela está sendo substituída pela fibra ótica. Uma nova tecnologia mata a velha. É isso. Mas é preciso entender esses contextos, né? É preciso visão empreendedora, visão empresarial para entender isso. O IBGE fez um recorte ainda mais profundo que vale a pena comentar com vocês. Na área urbana, o telefone fixo está presente em 17% das residências. Na área urbana, em 2021, o telefone fixo está presente em 17% das residências. Mas quando você vai para a área rural, esse número cai para 5%. Já o celular é usado nas áreas urbanas em 90% das casas, dos domicílios. E na área rural, 97%. 97%. A discrepância de renda entre os usuários de telefonia e aqueles que não usam o serviço também chama atenção na pesquisa. Em 2021, o rendimento médio nos domicílios que não tinham nenhum tipo de telefone era da ordem de R$ 700 e representou 48,4% do rendimento nos que tinham telefone, valor de R$ 1.445. Já nos domicílios em que havia telefone fixo convencional, a renda média per capita foi de R$ 2.432, enquanto que naqueles com celular esse rendimento foi de R$ 1.444. A minoria dos consumidores de telefonia fixa estão principalmente nas regiões norte e nordeste do país. A minoria dos consumidores de telefonia fixa estão principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Né? Ainda de acordo com o IBGE, observou-se um forte aumento no número de domicílios em que foi informado que o serviço de rede móvel celular ali funcionava, para a internet ou para a telefonia, o que ocorreu tanto na área urbana como na área rural. O levantamento mostra que de 2019 para 2021, o percentual de domicílios que estavam dentro da área de cobertura teve um crescimento de 0,4%, ficando em 90,8%. Na área urbana, esse número foi para 94% e na área rural ficou em 69,5%. Na área rural é preciso mais investimentos em conectividade e o dinheiro que está parado no FUST, os 44 bilhões de reais, que o presidente da Anatel deveria estar preocupado em viabilizar a liberação do recurso, né? Deveria estar focado nisso. Eu, no lugar dele, estaria focado nisso, em liberar o dinheiro do FUST.
44 bilhões de reais. Deveria estar sendo usado para isso, para aumentar o nível de domicílios com telefonia celular, com internet na área rural, né? Bem como nas escolas, né, públicas, nas comunidades mais carentes. Para isso foi criado o FUST e o dinheiro está aí trancado, congelado, sem ter sido usado, né? Uma pena. Mas isso é o nosso Brasil de meu Deus. Bom, se você é assinante da Seleção de Empresas, o nosso último relatório foi divulgado agora em setembro. Né? Nosso último relatório foi divulgado agora em setembro. Se você é assinante, ele já está disponível na plataforma. Você entra no Eduz e no alto da página clica em Nutror, né? E vai aparecer lá o produto digital que você adquiriu, no caso a Seleção de Empresas. Atenção para estar logado como aluno e não como produtor de conteúdo. Essa é uma diferença importante para você acessar o conteúdo. E aí quando aparecer lá a Seleção de Empresas, você rola a barra lateral, lá no final vão ter os PDFs. Aí você vai ver o relatório de setembro, é só clicar para baixar. Nesse relatório de setembro, obviamente eu não vou falar aqui, mas vou destacar para quem não conhece a Seleção de Empresas que nós fazemos um estudo com 7, 8 ativos do Brasil e dos Estados Unidos, onde a gente enxerga um excelente potencial de crescimento no longo prazo. E aí nós formulamos algumas análises, nós pontuamos sobre alguns indicadores fundamentalistas, fazemos algumas análises de contexto dessas empresas e também fazemos uma análise de mercado quando a gente olha para as bolsas, em especial a gente dá um enfoque diferenciado em China, em Estados Unidos e em Brasil, né? Nesse relatório de setembro, eu posso aqui compartilhar que a gente destacou o momento da bolsa, né? Porque no de agosto nós tínhamos antecipado para os assinantes da Seleção de Empresas que a bolsa tinha entrado num território novo. Ela estava lateralizada dentro de um canal de baixa, isso a gente divulgou logo, antecipou inclusive o relatório que normalmente sai no dia 14, a gente antecipou para o dia 6 de agosto, para dar essa notícia. Olha, aconteceu um fato novo, houve uma presença mais agressiva dos estrangeiros, a gente saiu de um canal de baixa, saiu de uma lateralização, entramos num novo território que é um território altista. Nós dissemos isso em agosto. Então, nesse relatório de agosto, a gente destacou, olha, o nosso alvo são os 112 mil pontos. O nosso alvo são os 112 mil pontos. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Fomos lá, né? Nós fomos, na verdade, além do alvo. Nós fomos, no dia 18 de agosto, a 113.812 pontos. Em 12 de setembro, recentemente, estávamos em 113.406 pontos. Nas últimas semanas, nós estamos enxergando uma nova lateralização. Nas últimas semanas, estamos enxergando uma nova lateralização, com a bolsa oscilando entre 113 mil pontos e 108 mil pontos. É isso que a gente está enxergando. E percebemos graficamente que nós temos, na parte de cima, uma espécie de topo triplo e na parte de baixo, uma espécie de fundo triplo, né? Então, caracteriza bem esse canal de lateralização. O que observar então, né, é como vai se comportar, em especial o estrangeiro, porque é ele que movimenta a Bolsa Brasileira. Então eu quero saber o que é que o estrangeiro está fazendo. Então essa é a grande questão que a gente procura sempre responder e observar, estudar. Alguém me perguntou outro dia, onde você vê essas informações dos estrangeiros? No Broadcast, que é um site de notícias financeiras do Estadão. Então eu tenho, com um delay aí de 2 dias, mas eu tenho a atualização dessa informação, do comportamento do estrangeiro na Bolsa, né? E aí neste relatório de setembro a gente comentou um pouquinho sobre os Estados Unidos, o momento do país, da sua economia, né? E aí chamamos a atenção, por exemplo, de uma coisa que é interessante, que aqui no Brasil, né,
nós tivemos 71% das empresas vieram com resultados no segundo TRI acima das expectativas. Nos Estados Unidos não foi diferente. Cerca de 76% dos resultados das empresas vieram acima das expectativas. Então veja que tem uma análise semelhante, né? A economia aqui está indo muito bem e nos Estados Unidos, a despeito de tudo, a economia também está indo bem. Essa é uma questão importante a se dizer, né? Recentemente, um conhecido que mora lá nos Estados Unidos, o Luiz, ele me mandou uma mensagem no fim de semana passado que ele tinha ido para um show de Lady Gaga e o estádio estava lotado de gente, né? E era um ingresso em torno de $170, só o estacionamento $50 e não tinha lugar para ninguém. Ou seja, o mundo está assim, né? Os ambientes estão lotados, os ambientes estão cheios, mas os analistas dentro de suas bolhas estão enxergando recessões, estão enxergando declínios graves, apocalípticos, né? Lexotan neles. Tratamento à base de remédio. Porque os meninos estão assim apavorados com o mundo. Eu não consigo enxergar esse pessimismo. Muito bem, aí falamos um pouco também sobre China, o momento de China, e falamos sobre Brasil, né? Falamos sobre o Brasil e, sobretudo, dentro de uma perspectiva de valuation com relação ao Ibov, com relação às empresas que compõem a Bolsa, né? O nosso índice. E isso nos acena por perspectivas bem interessantes. E aí comentamos também sobre uma das empresas, algumas coisas estratégicas que a gente identificou de mudança de contexto dessa empresa e que a gente resolveu compartilhar. Então essa é a tônica do nosso relatório de setembro, vamos dizer assim. Se você acha que isso é interessante, que vale a pena conhecer, e você ainda não é assinante da seleção de empresas, faça hoje mesmo a sua assinatura. R$180, olha, R$180 você vai ter acesso a um estudo que vai lhe dar direito a 12 relatórios, montando uma análise, né? Esses relatórios referem-se a uma análise que iniciou em fevereiro deste ano e que vai até janeiro do ano que vem. Então, já temos aí na plataforma, você acessando o Neutron, você vai ter o relatório de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto e agora de setembro, né? 8 relatórios à sua disposição, você vai entender toda a lógica construída para este ano, para essa seleção de empresas. Ainda vão faltar 4 relatórios que você vai poder acessar aí em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, vale a pena adquirir a seleção de empresas, não tenho a menor dúvida disso. E você assinando já a seleção de empresas, para o ano que vem, você vai ter a condição de ter um valor diferenciado para o novo ciclo de estudo que a gente vai iniciar em fevereiro de 23. Que pode aproveitar algumas coisas, sim, deste estudo agora, porque, veja, é uma estratégia de longo prazo. Então, alguma coisa desse estudo pode estar sendo projetada para 2023. A gente tem essa ideia de trabalhar sempre nessa perspectiva de longo prazo. Muito bem, se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!